Pessoal, boa noite. Começa hoje o programa ABC da Comunicação pela Rede TV+. Um programa que vai discutir um mercado muito importante dentro da economia brasileira, o mercado da comunicação e do marketing. Todas as quintas-feiras receberemos aqui, ao meu lado direito, uma agência de propaganda ou de comunicação da região do Grande ABC. E ao meu lado esquerdo, um veículo da nossa região ou um fornecedor especializado ou profissionais de marketing de grandes empresas do nosso segmento. Hoje, tenho o prazer de receber aqui Isaac Ramírez Zettuni, da agência Insane de São Caetano do Sul, e ao meu lado esquerdo, Alberto Leite, do grupo Seaboard, da Reuters Comunicação. Gostaria primeiro de começar o programa, além de apresentar os convidados, aproveitar para colocar para vocês um dado importante. O mercado da comunicação tem mudado e vocês fazem parte dele, vocês que ajudaram a mudar esse mercado, um desbravando o mercado indo até São Paulo, o outro desbravando o mercado ainda aqui na região, mas com clientes em nível nacional. Eu começo então com o Alberto Leite, CEO da Reuters. Beto, obrigado pela tua presença, por estar aqui com a gente, sempre nos apoiando e trazendo um pouco do seu conhecimento. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta ao ABC. Eu que deixei o ABC em 2006 e agora volto aqui para falar um pouco sobre esse mercado maravilhoso e observar essa evolução grande que está tendo aqui no ABC. Bom, agradeço ao Alberto. E ao meu lado direito, como eu disse, sempre uma grande agência de comunicação da nossa região. E eu estou nada mais, nada menos com Isaac Ramírez Zettuni, sócio-diretor da agência Insane, uma das grandes agências do nosso mercado, que veio inclusive mudando a concepção do nosso mercado. A gente já vai ver durante o programa o porquê. Isaac, obrigado por estar aqui na nossa estreia, mais uma vez nos apoiando nessa importante empreitada de organizar o nosso mercado. Eu que agradeço, Bonetti, boa noite para você que está em casa. Obrigado pelo convite aqui, por essa estreia maravilhosa. E vamos falar sobre aquilo que a gente ama, né, que é marketing e comunicação. Bom, você sabe que o mercado do Grande ABC conta com mais de 230 agências de comunicação? Ainda, segundo o Sinapro, existem no ABC 447 empresas abertas com o KNAI, que é o ramo de atuação de agência de propaganda. Ou seja, o mercado é ainda mais amplo. Empreender é uma filosofia de vida. Vamos ver como alguns empresários aqui do ABC conquistaram sucesso nesse vídeo sobre empreendedorismo dentro da área da comunicação. Eu acho que tudo começa com um sonho, né? A gente tem um sonho de construir alguma coisa e para a gente foi muito importante alguma coisa que começou exatamente com isso, com um sonho. A gente sempre falou na agência Cana, eu e o Diego, que a agência escolheu a gente, não a gente escolheu a agência. É um desafio, né? Você tem que estar muito certo daquilo que você faz, do que você pretende, para você conseguir chegar no seu objetivo. O mercado do ABC, desde que eu sou formado e trabalho na área, fora do ABC, eu venho observando ele. Foi um dos motivos que me fez abrir a agência. É um mercado promissor, ainda bairrista, mas com as iniciativas que estão acontecendo em conjunto das agências. Então, é um belo momento, a gente ainda estava ali no meio da faculdade, a partir de alguns resultados interessantes que a gente estava tendo daquilo que a gente vinha desenvolvendo, né, a partir de alguns feedbacks importantes e principalmente, né, vendo oportunidades, vendo alguma coisa que acontecia no mercado e você falava, poxa, não é possível que eu não seja capaz de fazer algo um pouco melhor do que estão fazendo, né, ou do que a massa, a média aí estava fazendo. Então, a partir dessa percepção e de algumas oportunidades, a gente resolveu criar agência, né? Empreender de verdade. Para empreender, você tem que gostar de assumir responsabilidades, tomar uma decisão na hora certa, conhecer de pessoas, administração, financeira, enfim.
Eu acho que empreender é como diria, é um perfil, né? Não tem jeito. Bom, pessoalmente falando, é um desafio muito grande. Por mais que esse jargão já esteja até batido, ou seja bastante comum, mas é realmente matar um leão por dia. Empreender na área da comunicação, além do desafio de empreender um negócio, como qualquer outro, todos os desafios de liderança, de gestão, o desafio de fazer o negócio acontecer, você tem duas particularidades que eu acho que é bem peculiar do nosso mercado. Primeiro, que você compra uma coisa que é intangível, você compra a criatividade da sua equipe. E segundo, que você vende de novo para o seu cliente uma coisa que você não consegue mostrar antes. Construísse uma empresa com que tivesse o objetivo de fazer a propaganda na concepção da palavra. E ser empreendedor nisso é você ter uma razão para poder trazer para junto do projeto outras pessoas, outras empresas, outros que acreditam, que acreditaram ou que acreditam ainda no teu sonho. Empreender na área da comunicação, para mim, é um prazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, minha profissão, meu ofício. Empreender, na minha opinião, é um estilo de vida. Empreender é um exercício diário de tentar fazer a diferença em qualquer tipo de negócio. E empreender, para mim, foi uma alternativa. Assim. Eu via coisas acontecendo no mercado, eu via oportunidades surgindo, eu vi uma grande deficiência e a única forma que eu vi de realizar aquilo que eu via para a comunicação e para o marketing da região era eu constituindo o próprio negócio. Bom, a gente pôde ver a opinião de diversos empresários aqui da comunicação da nossa região, mas a gente também quer a sua participação. Você pode participar com o nosso programa enviando perguntas e participando de um concurso, porque aqui, como falamos de criação, impera a criatividade. Toda quinta-feira teremos um concurso diferente. E você pode mandar um título, um slogan, você pode mandar uma ilustração, uma arte. E o tema de hoje é a conscientização do uso da água em virtude da crise hídrica que a gente vem enfrentando. Então mande a sua criação, o seu título, o seu slogan e participe do nosso programa. Para saber mais, eu vou convidar pela primeira vez a Viviane Tavares, a Vivi, que vai sempre nos ajudar todas as quintas-feiras. Vivi. Boa noite, convidados. Boa noite para vocês aí de casa. Bom, para participar do nosso programa, como o Bonetti falou, você tem que enviar um e-mail para o abcdacomunicação@tvmais.com.br ou pelo nosso WhatsApp 94709-2534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados ou participe do nosso concurso, que hoje tem como tema uma campanha sobre a conscientização do uso da água. A melhor ideia ganha um jantar para 2 pessoas no Estação Leopoldina, em São Bernardo do Campo. Além do concurso, hoje iremos sortear um kit especial do ABC da Comunicação e o livro Sonho Grande, de Cristiane Correia. Participe! Obrigado, Vivi. E agora, então, eu vou começar essa rodada, primeiro trazendo a visão de fora, e vou deixar o Isaac por último, de propósito, neste primeiro bloco, porque o Alberto foi uma das pessoas que empreendeu muito aqui na comunicação do ABC. Eu lembro da Soma Comunicação, da agência do Alberto, de uma série de iniciativas que ele fez, foi para São Paulo, desbravou, teve um sucesso tremendo e hoje tem uma das grandes empresas de mídia focada na área da saúde. Beto, como que é empreender na área da comunicação? Quais são as dificuldades e como desbravar esse mercado? Bom, eu acho que a primeira das coisas aí é a gente falar sobre empreendedorismo. Empreender realmente é um perfil, você precisa ter um perfil de empreendedor. O empreendedor, ele é uma pessoa incansável que passa o dia com o pé no acelerador, mesmo sabendo de chuva, da curva, né? Mesmo sabendo dos enormes obstáculos. Quando tudo dá errado, ele é a pessoa que tem que levantar para o time todo e conscientizar o time sobre as enormes oportunidades que estão aparecendo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o ato de empreender, né? Que envolve depois um segundo ato, que é o ato de administrar. Administrar financeiramente, contabilmente, recursos humanos, os inúmeros recursos que tem numa organização, tecnologia que vem mudando constantemente. Agora, na comunicação tem um fator interessantíssimo, que é o que foi dito no vídeo,
que é você trabalhar com o intangível. A gente não vende, não tem estoque guardado, eu não vendo algo que eu pego na prateleira e vendo. A gente vende algo que para um cliente ele não consegue enxergar, né? É algo que é invisível, né? E você tem que transformar isso em valor, transformar isso em preço, né? E de alguma forma lidar com recursos tangíveis. Então é algo absolutamente impossível para uma pessoa que não tem uma capacidade de comunicação adequada. E a gente, quando fala dessa questão de agregar valor, e principalmente na minha opinião, o mercado da comunicação, ele vem mudando em virtude da tecnologia, da internet, do dinamismo, e muitas vezes a gente ainda está vivendo sistemas de gestão e da própria remuneração da agência de comunicação de 40, 50 anos atrás, isso passa por mudar um pouco o mercado. Eu passo agora para o Isaac. E, Isaac, uma das coisas que eu acho importante ser dita, a gente viu no vídeo a IEP, a Always, e nós vimos também a Incomum. E por que eu até fiz questão de manter no vídeo? Porque vocês desbravaram um mercado da comunicação, jovens, atuando de forma diferente, com serviços diferenciados, mas vocês foram protagonistas da primeira grande fusão do mercado de comunicação da região do Grande ABC. E além de falar em termos de fusão, nós vamos ter espaço ainda para falar sobre a Insane, sobre a Helters, eu queria que você falasse sobre empreendedorismo, porque vocês são 7 sócios e a gente sente na veia de vocês o empreender, o que é o empreendedorismo, o que é vivenciar o empreendedorismo no dia a dia. Queria que você comentasse um pouco sobre essa filosofia de empreender que vocês tiveram até chegar nessa grande fusão. Bonetti, eu acho que quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente está falando de um mundo aí gigante, né? A gente fala de um mundo de possibilidades, de termos, de nomes. Eu acho que empreender, como eu citei no vídeo há um tempinho, né? É uma postura, é um exercício diário, é o que o Beto falou, é uma atitude incansável de você buscar mais, de você buscar fazer sempre o melhor, inclusive em cenários pessimistas, em cenários desfavoráveis. E o empreendedor, ele pode ser qualquer pessoa, não é você abrir a tua agência, não é você abrir o teu negócio ou vender um produto. Você pode ser empreendedor sendo um funcionário, você pode ser empreendedor sendo um colaborador, você pode ser um empreendedor da vida. A gente brinca lá na agência, empreendedor de si mesmo, que é essa rotina diária de fazer acontecer as coisas com um espírito motivador positivo, com otimismo, com sagacidade, com agilidade, de não estar contente. A gente sabe que a gente tem que se contentar muitas vezes com as coisas, de não ficar aquele chato, corrige isso, põe 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda. Mas num cenário macro, de negócio, de business, de atuação, de postura, de como lidar no dia a dia, empreender é isso, é ter essa postura diferenciada de buscar fazer acontecer as coisas. Seja num telefonema, uma ligação, uma leitura, uma palestra, um programa de televisão, ou um plano estratégico para um business, uma arte, um site. Eu acho que é buscar fazer a diferença, é possível sim fazer, todo mundo tem capacidade para isso e as pessoas têm que acreditar em si. Eu acho que é basicamente isso. O Alberto falou em agregar valor e uma das coisas que eu vejo como, principalmente na área da comunicação, eu queria a opinião de vocês e conhecendo um pouco mais agora da empresa de vocês, que me parece que as empresas de sucesso na área de comunicação precisam ter colaboradores com esse perfil empreendedor. Precisa ir um pouco além do que é o básico, do que é o normal. Eu vou passar para o Alberto por uma pergunta. Você falou em agregar valor, Beto, e eu queria que você contasse um pouco mais sobre o trabalho da Helters, o que a Helters faz e como vocês agregaram valor trazendo um serviço diferenciado no mercado que já tinham alguns players e vocês conseguiram, em um curto espaço de tempo, praticamente dominar esse mercado que envolve uma área tão importante que é a área da saúde. Sim. Bom, eu acho que começa o nosso DNA da empresa, nasce do porquê a gente está aqui. Né? Eu sou filho de médico, não fiz medicina, eu sou de família de médicos, mas não fiz medicina. De alguma forma, eu tinha que continuar o legado da minha família. Né? E como continuar o legado se eu não fiz medicina? Então, eu vou oferecer serviços na área da saúde. Como eu sou comunicador, estudei comunicação, vou oferecer serviços na área de conteúdo, na área de informação, de comunicação para esse setor. Então, começa a partir de um desejo seu que está conectado com uma história, com uma missão de vida. Então, eu não conseguiria, talvez, fazer a mesma coisa no setor de construção, no setor financeiro, porque não ia ter aquela paixão, aquela coisa de todos os dias acordar e falar, estou contribuindo com a humanidade. Então, a gente começa com o setor da saúde. Depois,
que produtos criar, né? E aí você tem que ter uma sensibilidade de fazer algo que poucas pessoas fazem, que é escutar. Né? O ato de você sentar com o cliente sem ter a preocupação de falar sobre si, mas perguntar para ele o que precisa, o que há de necessidade desse lado. E quando você faz essa simples pergunta, você acaba chegando à conclusão de que as pessoas, ou 90% do mercado, está fazendo algo que não tem a ver com o que as pessoas querem. As pessoas, elas têm desejos. Às vezes, alguns desejos estão escondidos. Eu tenho certeza que ninguém pediu um iPhone na vida. Mas pediram o quê? Que concentrasse os seus serviços num único aparelho. Então, saber perguntar e saber desenhar soluções para os seus clientes faz parte de um processo contínuo de evolução até do empresário. E essa proposta que a Helters tem é o que vocês buscam oferecer para o empresariado da área da saúde? Sim, basicamente quando nós sentamos com um presidente de um hospital, que é o nosso principal cliente, a gente começou a entender que as decisões que são tomadas diariamente no âmbito da saúde eram decisões tomadas muito baseadas em feeling. Então, vamos dar informação real na ponta para ele tomar decisão com um pouco mais de tranquilidade. Então, nós temos 3 negócios, um negócio de software, um negócio de pesquisa, um negócio de informação, de mídia, de monitoramento de mercado. As 3 coisas juntas dão a um CEO de uma organização da saúde hoje completa tranquilidade para ele tomar uma decisão, seja de fechar um leito, abrir um leito, trocar um estacionamento de lugar, mudar uma equipe, né? Lembrando que no final da saúde o produto final é vida. Então, a nossa responsabilidade é tripla. E eu acho que é importante porque são empresas inovadoras e diferentes que a gente acaba tendo no nosso mercado. E acho que esse é um pouco do papel, a gente também buscar no empreendedorismo também a inovação. Eu vou passar agora para o Isaac, porque eu queria que você comentasse agora, especificamente mais sobre a fusão, porque eu acho que envolve um pouco da paixão, da característica empreendedora, de inovar e de ousar. Porque o que vocês fizeram, eu disse isso para vocês e dei os parabéns para vocês, foi uma ousadia, uma inovação, principalmente de vocês buscarem juntar 3 empresas que a princípio pareciam tão diferentes, mas que se complementaram tão bem. Bonetti, eu acho que, vou usar a palavrinha que o Beto falou, DNA, né? Está no nosso DNA tentar fazer a diferença. A gente, de fato, a Insane é resultado da fusão de 3 agências. Eu venho da antiga Incomum, que tinha uma expertise especializada em assessoria de imprensa, branded content e redes sociais. A Always, especializada em planejamento de marketing, e a IEP, especializada em soluções de comunicação e mundo digital, era com os caras. Cara, a nossa ideia era realmente dar a mão e fazer algo diferente, algo complementar. Eu não chamo de 360 porque eu acho que essa nomenclatura também está um pouco batida. Eu acho que usando o exemplo que o Beto deu novamente, o que ele faz na área da saúde eu faço na área do marketing, da comunicação, logo é o business do cara. Não estou preocupado, o cara chega para mim e fala, Isaac, preciso fazer meu site. Pô, teu site vai resolver seu problema? O que adianta você ter um site se o seu Reclame Aqui está uma zona, por exemplo? Ou o que adianta a gente dar um treinamento para essa equipe de venda se o seu produto precisa de melhorias? Então, buscar, olhar o negócio do cara como um todo. Se envolver no negócio do cliente, 1000%, né? Tentar buscar a diferença para o cara. Sim, fazer marketing de comunicação, planejamento de marketing, a gente se brifar, porque hoje em dia a maioria das empresas, das agências, elas recebem briefings e cumprem com criatividade, com total excelência. Mas a gente vai além de fato, a gente mergulha no universo da empresa e a gente consegue fazer uma análise graças à capacidade intelectual da agência, é meio prepotente falar isso, mas são expertises complementares dos 7 sócios e dos 30 colaboradores que a gente tem, que fomentam a capacidade da gente olhar além, de ver o que de fato precisa ser melhorado e de traçar um planejamento sobre isso e fazer acontecer. A gente veste a camisa da empresa e a gente faz acontecer, porque é nisso que a gente acredita. Se você se envolve 50%, 60%, 70%, não dá resultado. Se o cara me procura precisando de um site, a gente identifica outras melhorias, o resultado ele vai ter um custo, ele não vai ter um investimento que vai gerar retorno para ele. Então, esse é o modelo de trabalho da Insane. Falando sobre o empreendedorismo, sim, é o DNA novamente, a gente busca pessoas com esse DNA, com esse perfil. É óbvio que isso tem que ser fomentado e tem que ser trabalhado diariamente, porque é muito difícil você lidar com tanta gente. Mas sim, esse é o perfil que a gente busca e eu acho que graças a isso a gente tem tido bastante sucesso.
em pouco tempo de atividade. As 3 empresas tinham 5 anos de vida, a Insane hoje só estava fazendo 7, 8 meses. A gente fez a fusão em agosto do ano passado. E buscar, assim, fazer sempre a diferença, sempre melhorar. Bom, dia 30 de abril, guarde esta data. Neste dia acontecerá a 3ª edição do Trends Day, tradicional evento realizado pela revista ABC da Comunicação para discutir e debater tendências na área da comunicação e do marketing. Este ano teremos a presença da Escola de Design Thinking, da Escola Cuca, do Projeto Criativos e da diretora de Novos Negócios do Grupo CDI. A programação está fantástica, você não pode perder. Neste ano, contamos com as seguintes agências madrinhas: a Insane, do meu amigo Isaac, o Grupo LAN, a Sunato, do William, Formankens, do Fábio e a Procriativo, do Rafael e do Eugênio. O evento tem o apoio da Viva Cor, da Elemento 3, da Unielas, da Ferramentas de Criação, da Staff Eventos, Casual Promoções, da Neo Search Inteligência Mercadológica, da ABC Marketing Fair e, claro, a cobertura completa aqui da Rede TV+. O evento acontece na Cisbec, em São Bernardo do Campo, e para inscrições e mais informações você pode acessar www.trendsday.com.br, lembrando que as vagas são limitadas e o novo site estará no ar a partir de segunda-feira. Continua aqui esperando a sua pergunta, a gente vai fazer um pequeno break e a gente volta para discutir o mercado da comunicação no Grande ABC. Todo baleiro para, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro parar. Na volta de todo o break, a gente sempre vai trazer algumas propagandas históricas. O Isaac estava dizendo aqui que não era do tempo dele, mas aqui meu e do Alberto com certeza era. A gente ouviu muito esse jingle do Baleiro Kids. Eu vou passar agora para a Vivi para lembrar você, telespectador, de como você pode participar do nosso programa. Vivi. Boa noite, pessoal. Estou aqui esperando a resposta de vocês. Bom, para participar do nosso programa, você vai enviar o e-mail para o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp com o número 94709-2534. Faça sua pergunta ou então mande sua resposta com o tema da conscientização da água para concorrer ao livro Sonho Grande ou o vale para o jantar no restaurante Estação Leopoldina em São Bernardo do Campo. Vou ficar aqui esperando. Bom, e a gente volta agora para tratar de um tema importante, que é o mercado da comunicação. Antes, vamos passar as notícias da semana. Na última segunda-feira, André Luiz Correia, sócio-diretor de criação da agência Insane, ministrou uma palestra sobre a importância da identidade de marca no Brand Love Week. Todo evento foi transmitido ao vivo pela internet. A Mofo Design desenvolveu todo o material de divulgação do já tradicional Sabores na Rua. As peças incluíram outdoor, cartazes, flyers, além da revitalização do site do evento gastronômico que acontece na região do Grande ABC. A C2 Comunicação desenvolveu mais um trabalho de sucesso para Mercedes-Benz Caminhões e Titans Pneus. Com muita expertise em design, a agência criou grandes estandes para cada uma das grandes empresas que marcaram presença durante a Expo Direto Cotrijal, que aconteceu na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A agência Maná Publicidade lançou nesta semana o novo site da empresa Juquitiba Turismo. Com linhas arrojadas e muita cor, a agência desenvolveu todo o layout valorizando o segmento de aventura proposto pela companhia. Fanpage da marca Zorba já alcançou mais de 56 mil usuários. O grupo Gax Brasil, aqui de São Caetano do Sul, comandado pelo Jason, foi responsável pela parte de mídia social das 4 marcas do grupo multinacional Heinz Brands, que é norte-americana desde 2009. Porém, em 2014, o Grupo Gax passou a cuidar também do Facebook das 4 empresas, alcançando quase os 57 mil usuários da página. Esse é o resultado da agência. Parabéns pelo trabalho, resultado muito expressivo. Você já sabe que o mercado de comunicação do Grande ABC, de fato, existe, emprega e produz muito talento na publicidade brasileira. Para debatermos um pouco desse mercado, conhecer a opinião de alguns empresários de agências de propaganda da nossa região, vamos ver esse vídeo que trata um pouco do mercado da comunicação no Grande ABC. A agência Cana cresceu
300% no ano passado. Isso não é porque a agência Cana teve ações surpreendentes. É porque o mercado precisa de boas agências, o mercado está pedindo boas agências, está pedindo bons profissionais, bons trabalhos e tudo mais. Teve até um dia que comentaram comigo, poxa, tem mais agências no ABC. Não é que tem mais agências no ABC, né? Na verdade, começou-se a dar maior espaço, maior visibilidade para que essas agências fossem capazes de mostrar, de expor o seu trabalho. Então, na verdade, hoje a gente tem uma sinergia maior, pessoas que conhecem pessoas, né? Gestores que conhecem gestores, então a gente está tendo uma integração mais interessante do mercado como um todo. Eu acho que já existe uma melhora, já existe uma perspectiva diferente voltada para nós. Eu sinto isso no meu dia a dia, com o trato com os meus clientes, com os meus parceiros, fornecedores. Então já está acontecendo. A pujança ela tem que existir, o desafio ele tem que continuar, a nossa entrega tem que estar presente e isso é muito importante e eu me sinto exatamente motivado para tudo isso, como nossa equipe também. Acreditar no mercado, a gente conhece o potencial dessa região, é um mercado muito grande, que está sendo descoberto só hoje no segmento de comunicação, né? Um mercado que estava esquecido, então agora com a revista, com a chegada da revista, da associação, eventos que apoiam o nosso segmento, eu acho que tem mostrado para outras regiões que existem grandes agências aqui e grandes profissionais. Eu acho que o mercado da comunicação no ABC ele passa por um momento de amadurecimento, principalmente através da revista ABC da Comunicação e que culminou, inclusive, na criação da Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do ABC. Nós temos uma visão de marketing de comunicação, o nosso cliente tem uma outra visão. Nós temos uma postura de atividade, uma postura de realizar tarefas, o nosso cliente tem uma outra postura. Então, assim, o que falta para mim para poder realmente ter um avanço bacana é alinhar a percepção e alinhar as expectativas da agência com o cliente. E quando eu falo no cliente, eu não queria pontuar um cliente, um caso. Eu colocaria o mercado aqui. Bom, a gente pôde ver a importância e a mudança que o mercado da comunicação vem passando nos últimos anos. Eu queria perguntar para o Isaac, que viveu isso de perto e ativamente, principalmente nesses anos, como que você vê o mercado da comunicação hoje no Grande ABC? O que você acha que ele precisa para melhorar? Que iniciativas você vê dentro do mercado que pode ajudar todos os players da cadeia do mercado da comunicação? Bom, Bona, eu acho que, em primeiro lugar, é o que você comentou. Eu vivo esse mercado desde 2008, 2009, como agência desde 2009. E é um cenário totalmente diferente de quando eu comecei. Quem diria que nossa região abrigaria 230 agências de comunicação? Pô, ninguém. Eu não sabia disso quando eu abri minha agência. Ali no meu plano de negócio não tinha players. Tinha uma ou outra maior, talvez âncoras naquela época. Mas a gente não tinha esse conhecimento. E eu acho que o que faltava, Bona, era realmente uma organização. Eu acho que faltava uma postura empreendedora do empresário da comunicação. Eu acho que em casa de ferreiro o espeto tem que ser de ferro mesmo e a gente sim tem que trabalhar a nossa comunicação, a nossa imagem. Isso não vinha acontecendo antes da revista ABC da Comunicação. Não estou fazendo nenhuma média, mas é um trabalho que ele tem sim que ser valorizado. E a partir dele as agências se conheceram, a partir da fundação da revista, a partir dos eventos que vocês promoveram, as agências tiveram uma interação entre si, elas de fato se conheceram, dividiram dores, aplaudiram vitórias, dialogaram sobre o mercado da comunicação e de uma vez por todas pararam de achar essa coisa de concorrência. Eu acho que o mercado está aí e ele tem espaço para todo mundo, vai de cada empresa buscar o seu melhor e apresentar um diferencial competitivo. Então eu acho que são dois, aí um período antes, o ABC da Comunicação, um período depois, e a partir disso as agências... Você vê uma melhora nessa organização dos players, na relação entre agências, clientes, agências, veículos? Você vê um mercado um pouco melhor? O que ele melhorou? Melhorou nisso, Bona. Hoje a gente fala de um mercado que ele não é misterioso, ele não é obscuro, é um mercado transparente. Eu sei quem são as empresas, eu sei quais são as contas que elas atendem, eu sei quem são os fornecedores, os clientes sabem que precisam sim pagar a verba de mídia. E depois da revista ABC da Comunicação, depois dessa união de agências, que eu acho que quando a gente resolveu dar a mão uns aos outros,
E eu acho que é legal que tem muita agência jovem, gerida por pessoas jovens, com um espírito empreendedor aflorado, que não tem medo de olhar para o vizinho e conversar e trocar ideia com ele. Eu acho que, junto com isso, a fundação da Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do ABC, a ACP, da qual você é presidente, eu sou vice, a gente tem mais 10 agências envolvidas em cargos de diretoria e mais um monte de agência pré-filiada. Eu acho que, de uma vez por todas, a gente tira essa barreira da concorrência, do medo de falar quem você atende, do medo de falar quanto você cobra, e a gente parte, sim, por uma organização no papel, uma regulamentação. A gente não vai ser um órgão regulamentador, mas seremos um órgão organizador, um órgão que vai deixar as claras tudo e vai mostrar o que é correto para cliente, o que é correto para mídia, o que é correto para fornecedor e, de alguma maneira, vai fomentar essa discussão. Então, a gente está falando aqui de um cenário totalmente diferente daquele de 2009, 2010, onde a gente tinha 3, 4 grandes empresas que não se preocupavam em trabalhar a sua imagem. E a partir do momento que elas descobriram que, sim, tinham mais 200 ao seu lado e que, sim, novos veículos de comunicação foram surgindo, novas empresas do segmento, como gráficas e tudo nessa indústria da comunicação foram acontecendo, elas, sim, olharam para si e falaram, pô, precisamos repensar o nosso negócio, não no sentido, até no sentido de gestão, mas principalmente no sentido de como nos mostrar para o mercado. Então, a gente está falando de um cenário totalmente melhor, na minha opinião. Eu acho que a gente está bem maduro já, temos muito que crescer ainda. Mas fazendo um comparativo com São Paulo, onde é uma praça que já tem esse mercado esclarecido, onde você tem entidades de classe atuando, onde você tem empresas que se conversam, e aí a gente questiona, né, as grandes empresas procuram eles, empresas daqui inclusive estão por lá. Acho que quando a gente tirou essa barreira, a gente começou a decolar para um novo cenário, um cenário muito mais produtivo, inclusive economicamente, mantendo contas aqui na nossa região e fomentando esse cenário na região do Grande ABC. Eu queria perguntar, e eu fiz questão de trazer o Alberto no primeiro programa, por conta de que o Alberto vivenciou um mercado daqui. Eu acredito que quando o Alberto vivenciou esse mercado, que foi quando a gente também começou a vivenciar, a gente tinha muitas práticas predatórias, que algumas ainda continuam existindo, mas a gente tinha um outro cenário quando a gente falava em termos de agências, relação com o cliente, com os veículos. E você viveu uma parte disso, Beto, foi para São Paulo. Eu queria saber qual o olhar que agora você tem de fora para a região que você conhece tão bem, de São Caetano, você tem orgulho de dizer que é de São Caetano, e você que trabalha no mercado de comunicação de São Paulo, que é um mercado muito acirrado, muito competitivo, e como você olha essas mudanças e o que a gente pode fazer até para melhorar esse mercado? Bom, primeiro, estava ouvindo agora você falar, Isaac, eu lembrei que quando nós nos formamos, eu estudei junto com o Luciano no mesmo ano, nós nos formamos juntos. Quando a gente se formou, as oportunidades que a gente tinha de trabalho no ABC eram 4. Tinham 4 agências no ABC, pelo que eu me lembre. Haviam outros birôs, alguns estúdios menores, mas tinham 4 agências, que não eram grandes. Dessas, 3 na época que saíram daqui foram para São Paulo. Curiosamente, eu devo ligar para os 3 donos dessas agências hoje e falar, volta. Porque tem mais de 200 que eu ouvi aqui e o mercado do ABC absorveu isso. Eu acho que tem até mais espaço. Eu diria que assim, a consciência mais importante que eu saio desse debate é que o empresário do ABC começou a valorizar a agência do ABC, até porque houve melhoria de qualidade. E do outro lado, a agência do ABC criou uma consistência e um conhecimento sobre o mercado local que não existia no passado. Haviam agências no ABC, mas que atendiam mercados de fora do ABC. E hoje ela tem um conhecimento sobre o mercado local. Você aumenta também aqui as questões variáveis, por exemplo, como demografia, espaço, número de empresas situadas pelos benefícios fiscais do ABC, pelo espaço. São Paulo saturou, as pessoas têm medo de trânsito, violência, blá, 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 acabam migrando para cidades como São Caetano, Santo André, São Bernardo, até Diadema, Mauá. Tal. Então, você vê o crescimento vertiginoso no mercado e, por consequência, um espaço maior para a comunicação. Eu fui a São Paulo no ano de 2003 e vivia o transporte, né, a viagem de São Caetano para São Paulo. Em 2006 só eu mudei, inclusive, minha vida inteira para São Paulo. Eu confesso que eu estou animadíssimo para voltar para o ABC, né? Não só pelas condições mercadológicas, mas pelas condições de vida que o mercado do ABC pode promover.
né? Eu moro em São Paulo, onde você viajar 5 quilômetros pode demorar mais de 1 hora, né? Com os vários perigos que tem na cidade. E um mercado extremamente acirrado, de 32 milhões de habitantes. Então a gente chega agora e observa que tem um mercado interessante. O que vocês estão conseguindo promover além disso, com a autorregulamentação do setor, né, com regras e tal, isso aconteceu há 20 anos em São Paulo. E é muito interessante isso. Isso porque você cria regras de mercado, você deixa todo mundo na mesma página, você cria melhores condições de trabalho e remuneração para todos, né? E o pequeno empresário que nasce hoje da faculdade, ele consegue olhar um mercado que é estruturado, consegue encontrar os players, as associações de classe, e consegue se colocar. Eu falo que assim, jogo com regra é fantástico. Difícil é jogar sem regra, né? E vocês são de parabéns por terem virado isso. Eu estou com vocês, que eu acho que tem um mercado pré-ABC e pós-ABC. E uma coisa que eu acho que é importante, o Alberto falou de valorização, e por incrível que pareça, o mercado publicitário sempre foi visto muito como uma questão egóica, prêmios, e de fato os prêmios são importantes porque eles trazem um reconhecimento ao profissional, à agência, e muitas vezes deixa o cliente até seguro por saber que aquele trabalho foi reconhecido por grandes profissionais. E uma das nossas iniciativas foi o Prêmio ABC da Comunicação, que nós tivemos a primeira edição em 2013, a segunda edição em 2014, e teremos de novo esta edição aqui do Prêmio ABC. E uma coisa importante, nós queremos que todas as agências do ABC participem. O prêmio não é para nichos de mercados de agências. Muitas agências do ABC nunca se sentiram à vontade para participar de prêmio. E elas têm que participar, porque faz parte de a gente reconhecer o seu talento, o trabalho que a sua equipe tem no dia a dia. Então, neste ano de 2015, nós vamos fazer a terceira edição do Prêmio do ABC da Comunicação. O prêmio que nós criamos com o objetivo de reconhecer e valorizar os profissionais do mercado da comunicação da nossa região, de todas as agências. Podem participar do prêmio somente agências sediadas aqui no ABC. Esse é um ponto interessante, porque agências do ABC têm clientes em São Paulo, podem inscrever suas campanhas. Mas e um cliente do ABC que tem uma agência de São Paulo, pode inscrever? Não, são somente para as agências do grande ABC. A gente quer reconhecer o seu talento. No mês de abril, agora, nós teremos um café da manhã para o lançamento do prêmio, no qual serão explicadas as categorias e a metodologia de avaliação. Então, você da agência que está nos assistindo, comece a preparar seus cases e campanhas para participar deste importante evento do segmento da comunicação do Grande ABC. Sua agência não pode ficar de fora. Para mais informações, acesse o site www.premioabc.com.br ou pelo e-mail premioabc@abcdacomunicação.com.br. A gente vai para mais um break para voltar discutindo o mercado da comunicação e eu continuo aguardando a sua pergunta e a sua sugestão de campanha para a crise hídrica no e-mail abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br. A gente volta já. Na capital, Disque. E nas filiais, E a gente volta para o último bloco do ABC da Comunicação, aqui pela Rede TV+. E a gente voltou com um jingle fantástico do Dededrim. Eu e o Alberto aqui estávamos rindo muito, dizendo que a gente ouviu muito sobre as baratinhas. Antes de falar da agenda da semana, vou passar para a Vivi. Vivi, temos alguma pergunta, alguma colocação dos nossos telespectadores? Bom, a gente está recebendo muita coisa legal aqui. O Jason, do Grupo Gax, e a Marise estão parabenizando vocês pelo programa, né, primeiro de tudo. E a gente recebeu aqui duas perguntas. A primeira é do Renato Santinon, do Grupo HSD. Ele está perguntando para você, Bonetti, o que você acha do atual momento econômico do Brasil e o que acredita que irá mudar no varejo desta crise? Bom,
Eu acredito, eu quero ouvir a opinião de todos, assim, a gente vive um momento econômico complicado, a gente sabe disso, e eu tenho uma visão, o velho Nizanguanais, o grande Nizanguanais publicitário já dizia o seguinte, né, em época de crise tem alguns que choram e outros que vendem lenço. E eu até escrevi isso no meu editorial da última edição da revista ABC da Comunicação, que em momento de crise você tem que investir em comunicação e marketing. O que muitas empresas fazem é justamente ao contrário. Elas cortam os investimentos em comunicação e marketing, elas somem do cenário da comunicação, e há um momento que elas têm que investir, elas têm que... eu digo o seguinte, a economia ela vai em algum momento melhorar, porque o mercado precisa disso, a gente sabe das dificuldades que a gente tem dentro da economia, mas se você sumir durante este período, você pode fazer com que a sua empresa suma da mente do consumidor, o seu produto não comece a entrar mais na casa do consumidor. Um momento da economia é difícil, mas investimento em marketing e comunicação, como o próprio nome diz, é investimento, não é gasto. Mas eu queria ouvir a opinião dos convidados sobre isso. Beto, o que você acha sobre a economia, aonde vai parar a nossa economia, o mercado da comunicação, como isso se envolve na questão do varejo, que o Renato disse, como você vê esse momento econômico, como isso influencia na comunicação e no marketing? Bom, é interessante, eu não sou economista, mas eu aprendi com um grande economista uma frase que eu coloquei na assinatura do meu e-mail, que é assim, when times are good, you should advertise, and when times are bad, you must advertise. Então, tem um trocadilho do should e must para falar, você precisa anunciar quando o mercado está bom, mas você deve anunciar quando ele está ruim, né? E ele ficou na assinatura do meu e-mail. Eu acredito que o mercado, depois das pós-eleições, né, ele passou por uma mudança bastante grande no que diz respeito à confiança que o empresário tem de que o mercado deve ou não ser melhor ou pior. E nós, como comunicadores, não só no que escrevemos e no que propagamos em meios eletrônicos, digitais, mas no dia a dia, devemos levar as boas novas ao mercado. A gente vinha falando um pouco antes, eu e o Isaac, um pouco antes de começar o programa, que o que a gente tem feito não é mentir sobre o mercado, mas existem boas notícias acontecendo. Né? O dólar subiu, quem exporta ganha. Então vamos procurar um mercado exportador. Né? O dólar cai, o mercado importador ganha. Né? Quem vive de dólar hoje também está bem feliz. Né? Então, assim, sempre tem dinheiro em algum lugar. A questão é que você tem que estar no lugar certo. Né? Obviamente que ajudar o mercado que está com deficiência também é nossa função. Eu vivo no mercado de saúde. As pessoas perdem o seu emprego, elas fazem o quê? Torram o plano de saúde, porque vão perdê-lo. E aí o que acontece? Sobe o valor de mercado. O PIB cresce do setor da saúde. Nos próximos 2 meses vai crescer mais ainda, porque há desemprego. Então, ou seja, sempre tem um mercado crescendo. Né? E nossa função como comunicadores é comunicar corretamente. Não é multiplicar o problema, mas é comunicar fatos. E o mercado, o PIB do Brasil, se ele se mantém estável, significa que ele é igual ao do ano passado. No mínimo, se sua empresa faturou X, ela tem que faturar X esse ano. Cair significa que alguém comeu o seu pedaço de mercado. Eu acho que isso é o mais importante. E eu gostaria de complementar, antes de passar para o Isaac, e só mandar um abraço para o Renato, nosso grande parceiro do Grupo HSD, uma das principais empresas de material promocional, situada aqui no Grande ABC, atendendo sempre grandes empresas. Quando você fala até, inclusive, do varejo, a gente sente, claro, que quando você vai ao supermercado, com o mesmo valor, você compra menos, né? Mas aí eu acho que é o momento de ter ações de ativação, de se investir em materiais. Eu acho que, Renato, na minha opinião, a gente tem que lutar pela positividade, por um mercado melhor. A gente não pode jogar contra. A gente tem que apostar nesse mercado melhor para que a economia melhore. Eu queria perguntar para o Isaac sobre esse momento, porque a Insane vem conquistando clientes aqui. Eu não sei se eu posso citar, mas conquistaram até uma conta de uma caneta importante, que eu queria que você citasse aqui. Vocês vêm conquistando contas importantes e acredito que é talvez a visão do empresariado de que ele precisa, de fato, investir em comunicação e marketing por meio de profissionais capacitados que entendem para colocar a sua empresa, para que ela possa passar por esse momento turbulento, não? Bonetti, eu adoto o discurso do otimista. Essa semana retrasada eu li um artigo fantástico do CEO do WTC Brasil e ele citou a história do fundador da Wizard, que fundou essa gigante em 1987 no Brasil, numa das maiores crises econômicas da nossa história. E ele enxergou uma oportunidade, acreditou, teve vontade, teve garra e fez acontecer.
Então, e ele fala muito sobre otimismo. Aí, falando sobre varejo, eu não tenho dados desse setor apurados, mas a gente tem uma grande madrinha, que é a Maria Luísa Trajano. Ela é muito sincera e muito enfática nas declarações dela. Ela fala que a Magazine Luiza não parou de vender. A gente está falando aí de produtos de eletrodomésticos, desde R$50 até R$1.000, R$2.000, R$3.000, que é uma televisão. E eu gosto muito também de ir a campo e perguntar para as pessoas, de fato é o que você falou. Antes você ia com R$500 no mercado ou R$100 na feira, você comprava muito, hoje você compra um pouco menos, mas você não deixa de comprar. O dinheiro está aqui. Eu acho que quando a gente fala em crise econômica, um pouquinho do que o Beto citou, a gente fala de um cenário especulativo e de confiança. A economia ela é forjada por especulações. Medidas tributárias, elas têm que acontecer para manter a economia saudável do ponto de vista estrutural, de gestão. E não dá para contemplar os dois lados sempre. Mas do outro lado, é o que eu falei, as pessoas não deixam de comprar, compram menos, mas não deixam. As pessoas não deixam de tomar sua cerveja no sábado, no domingo assistindo o jogo, não deixam de ir para a balada. Então, eu, na condição de sócio de uma empresa de marketing de comunicação, eu tenho alguns cases legais para falar de cliente. Os clientes não tiraram o pé. Tenho vários clientes que trabalham, inclusive, com importação, em um momento falou, corta tudo. Não, corta um pouquinho. Se a gente ia fazer um stand com 3 andares numa feira, vamos fazer com 1,5, um andar. Mas não vamos deixar de fazer. Vamos enxugar aqui, vamos enxugar ali, mas a estratégia ela não pode se modificar. Então eu acho que a gente fala sim de um cenário especulativo, e eu acho que nós, empreendedores, nós gestores, a gente que atua diretamente com o marketing das empresas, com o business, a gente tem sim que ter um discurso super otimista e a gente tem que pautar o nosso dia a dia no otimismo e do otimismo fazer acontecer. O otimismo otimiza a nossa vida. Eu gosto muito dessa frase, eu criei ela ontem, inclusive, para um projeto pessoal meu de empreendedorismo. Mas o otimismo, ele otimiza, ele faz acontecer, você deixa de estar triste quando você acorda, você faz as coisas com felicidade. E eu acho que num cenário geral, isso atrai coisa boa, sim, e isso faz com que as coisas de fato acontecem. Bom, e eu acho que isso vale também para o mercado do ABC, porque muitas vezes o pequeno e médio empresário acredita que não precisa investir em marketing e comunicação. E, de fato, ele precisa e deve investir em comunicação. E ele pode ter isso através das agências aqui da região, que estão aptas e podem atendê-lo, porque muitas vezes pensa-se no seguinte, olha, uma agência é muito cara, eu não consigo investir. E não é, a agência ela tem um preço justo e vai te dar o retorno. Antes de a gente continuar aqui o nosso debate, eu queria passar para a Vivi, que nós temos mais uma pergunta. Vivi, por favor. Bonete, eu acabei de receber uma outra pergunta aqui em relação à água, né? Hoje a conscientização da água não está bem difundida por falta de comunicação ou por falta de educação? Essa pergunta é do Marcelo, de São Bernardo do Campo. Bom, Marcelo, obrigado pela tua pergunta. Eu acredito que, assim, o problema é a gente só comunicar quando tem um problema. Eu acho que se a gente trabalhar estratégias de comunicação desde o modo preventivo, começar a comunicar nas escolas de uma forma diferenciada, a comunicação muitas vezes é só usada em momentos da crise, ou seja, tem o problema, vamos fazer uma campanha. E a campanha ela não tem que servir simplesmente para isso. E, na minha opinião, ela teria que vir antes com campanhas educativas. Isso poderia ser um trabalho da comunicação do próprio setor público com as escolas públicas e privadas. Então, eu acredito que, na minha opinião, existe não talvez uma falha, mas assim, só usar a comunicação no momento que está se precisando demais. Se nós talvez não tivéssemos nenhuma crise hídrica, não tivesse nenhuma campanha de conscientização. E a gente deveria estar fazendo uma campanha para que lá no futuro a gente não tenha um problema como esse. Vou perguntar para o Alberto o que ele pensa sobre isso. Eu concordo. Eu acho que tem aquela tríplice aliança, né? Você tem, de um lado, a comunicação preventiva, que você pega na Europa, por exemplo. As pessoas têm muito mais consciência com os dos recursos hídricos, de energia, né? Por quê? Porque passaram dificuldade por anos, né? Foram centenas de anos com problemas de falta de recursos. E hoje eles não precisam mais comunicar. Comunicaram por muito tempo, né? Então, comunicaram preventivamente. Provavelmente, no caso de uma crise, eles não vão precisar gastar tanto dinheiro para isso. Você tem o segundo lado, que é uma agenda política adequada. Porque você tem 3 instâncias no Brasil, federal, estadual e municipal, e elas têm agendas e interesses distintos. Então, a falta de água num estado, por exemplo, de São Paulo, ela afeta governo que é de um partido, município que é de outro e governo federal que é de outro. Então, você tem agendas políticas que não casam. Você pega, por exemplo, o caso de dengue, que é um caso semelhante, né?
Você vai fazer preventiva de dengue? Quem manda fazer é o governo federal. Quem tem que atuar é o município e quem paga a conta é o Estado. Não vai dar certo. Então você não tem uma agenda política. E do terceiro lado, você tem que ter uma consciência da própria população com relação ao uso. Eu moro num condomínio onde nós fizemos campanhas internas e tal, mas eu vejo gente na rua lavando o quintal com a mangueirinha, né? E a gente desce e fala para minha senhora, por favor, não é hora de fazer isso. Né? Vamos com uma vassourinha, a gente ajuda. Né? Então acho que é a tríplice. Né? E no caso da água não é diferente. Bom, vamos falar então agora um pouco da agenda de eventos que a gente tem aí durante os próximos dias. Amanhã, a autora de livros juvenis Thalita Rebouças fará uma sessão de autógrafos na livraria Leitura em São Bernardo do Campo, no Golden Square Shopping. O evento acontece às 18 horas e comemora o lançamento do livro 360 Dias de Sucesso. Nos próximos dias 30 e 31 acontece o Fórum de Eventos 2015 no Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. O evento começa às 9 da manhã e termina às 6h30 da tarde e irá abordar as principais novidades e tendências mundiais no setor de eventos. A Academia Brasileira de Eventos e Turismo, a ABEOC, realiza no próximo dia 1º de abril a oficina Universidades e Empresa Conjugando e Aprimorando Mercados para discutir estratégias para o aprimoramento, crescimento e qualificação para o mercado de feiras expositivas. O encontro será na SPM e é voltado a todo o universo acadêmico e empresarial, associações de classe, docentes e alunos interessados. Termina nesta sexta-feira a exposição A História do Automobilismo no Gran Plaza Shopping, com 300 metros quadrados. O público pode ver réplicas dos carros históricos, como a Lotus dirigida pelo incrível piloto Ayrton Senna, vídeos, troféus e muito mais sobre este esporte tão amado pelos brasileiros. Bom, continuando o nosso debate, aqui até porque a gente está próximo de encerrar o nosso programa, peço para a Vivi separar os ganhadores também dos nossos prêmios. Isaac, como você vê então esse momento, o uso da comunicação em benefício de campanhas tão importantes como a gente falou aqui do combate à dengue, da prevenção da crise hídrica, como trabalhar essa comunicação e olhar aqui o mercado da região? Bom, acho que vocês já falaram bastante sobre isso, eu concordo aí em gênero, número e grau com o que vocês citaram. Eu aglutino aí uma questão cultural, que é do brasileiro, ser passivo e não ativo, né? Ser reativo e não ativo. E a gente conversa muito sobre isso lá na Insane, até com um modelo de negócio diferente. A gente tem que olhar na frente, a gente tem que planejar diferente. Senão é isso que você falou, é gasto, vira gasto e não vira investimento. Então a empresa que está preocupada aí com a crise, ela vai, a de varejo, por exemplo, ela vai se comunicar só agora? Isso não é estratégico, isso não vai gerar o resultado que ela precisa. Assim como na água, não é estratégico, é reativo, não é ativo. E aí que eu acho que a grande sacada é as empresas treinarem, as empresas desenvolverem, e é como que a gente atua lá na Insane, com esse olhar ativo. É pensar lá na frente, é olhar o que está acontecendo, é analisar cenário, planejamento, comunicação, é todo dia. Você não planeja uma vez e segue. Não, você tem que rever, olhar, realinhar, o cenário muda, a conjuntura muda. Como você acha que está isso aqui no ABC, o mercado de comunicação aqui no ABC, com relação a esse aspecto? Bona, é difícil falar assim, a gente acompanha vários cases de agências, tal, super criativos, super funcionais, mas eu não consigo identificar a fundo se de fato isso é planejado com antecedência ou não. O que eu sinto falta, assim, por exemplo, falando sobre a água ou sobre a dengue, e aí a gente tem que falar de setor público, porque é o responsável, não tem a previsão. Ninguém tem que ter bola de cristal para prever uma crise, mas quando você segue um planejamento, quando você segue uma estratégia de negócio, você está preparado, e aí é o que eu falei de você se antever a possíveis coisas, e está preparado para solucionar um problema e sobre esse problema fazer acontecer um modelo de negócio e ganhar dinheiro, lucrar, ampliar sua visibilidade, ampliar a marca. Sobre a agência é difícil falar, mas a análise do setor público obviamente não está preparada, nunca esteve, e eu acho que a gente sim que tem que fomentar essa novidade, essa coisa de fazer acontecer antes de acontecer, porque aí sim é investimento, deixa de ser gasto e aí sim gera resultado. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e antes de passar para as considerações, nos despedir dos nossos convidados, eu queria informar os ganhadores aqui dos nossos prêmios. Então, o Renato Santinon ganhou o jantar na Estação Leopoldina, a qual estaremos, depois deste debate, estaremos lá jantando, agradecer ao Anselmo da Estação Leopoldina, que sempre estará com a gente todas as quintas-feiras, e nós e os convidados saindo daqui estaremos lá saboreando uma deliciosa parrilha.
A Marilise ganhou o kit ABC da comunicação. E o Marcelo, que fez a última pergunta sobre a água, ganhou o livro Sonho Grande. Nós vamos entrar em contato com vocês para que vocês possam retirar os seus prêmios. Então, antes de encerrar, eu queria passar para as últimas considerações do Alberto, depois do Isaac, e a gente faz os encerramentos desse primeiro programa, o ABC da Comunicação, tão importante para o nosso mercado. Beto, obrigado por ter vindo, nos prestigiado na nossa estreia. Importante ter você aqui. Pô, é uma honra poder estar aqui no primeiro programa, né? Queria parabenizar o Isaac pela evolução, né? Pé no acelerador o tempo todo, né? E parabenizar você, Luciano, pela garra, coragem, competência de criar esse momento divisório no ABC em termos de comunicação, que a gente de fora assiste, tem vontade e saudade e quer voltar para cá, né? Eu acho que você está criando um negócio aí que pode mudar a demografia do ABC rapidamente. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Agradeço, Beto. E agora, então, passo para o Isaac. Meu grande amigo Isaac, companheiro de ACP, ajudou demais, muito, o nosso projeto ABC da Comunicação. Obrigado por estar aqui na nossa estreia, nesse momento tão importante para o nosso mercado. Bona, eu que agradeço também, em nome aí dos 30 e poucos insanos, espero que estejam nos assistindo. Uma honra dividir a tribuna aqui com você, com o Alberto Leite, sempre aprendendo e evoluindo. Espero que seja um primeiro de muitos programas e que a gente consiga aí te apoiar e te ajudar sempre que for possível e no que for preciso, porque a gente acredita muito que o seu trabalho é um fator diferencial na nossa região. E acho que a galera aí que quiser conhecer mais nosso trabalho, vou fazer o merchanzinho aqui, é o sejainsane.com.br, é o nosso site. A gente também está nas redes sociais, no Facebook Agência Insane ou facebook.com/sejainsane. E no Instagram também, @sejainsane, conhecer um pouquinho da nossa loucura, da nossa insanidade e essa proposta diferente de trabalho que a gente traz para o mercado. Bom, e eu gostaria de encerrar fazendo alguns agradecimentos. Primeiro de tudo, quero agradecer ao Renato Rubio, da R Rubio Concept Marketing, que fez o nosso balcão, o nosso cenário, uma grande empresa que está surgindo aqui no ABC para atender as agências na área de montagem de estandes e cenários. Renato, obrigado pelo excelente trabalho, o balcão ficou sensacional, assim como o nosso cenário. Agradecer a Vivi, que está aqui com a gente, principalmente agradecer a minha família por aceitar a gente entrar nessa nova empreitada, agradecer a nossa equipe técnica que tem me ajudado muito. Quero agradecer a todos aí pelo empenho, o Vitor, a todos envolvidos atrás das câmeras. E, por fim, agradecer ao Carlos Carreiras, o sócio-diretor aqui da TV+, que comprou essa briga e abriu um espaço tão importante dentro da sua emissora de TV para que a gente pudesse debater o mercado da comunicação. Carreiras, obrigado pela confiança, por acreditar no nosso mercado, nas nossas agências e deixar com que a gente possa debater esse mercado. Quinta que vem, estamos de volta, às 9 da noite, ao vivo, discutindo mais mercado da comunicação e marketing do Grande ABC. Um abraço e até lá!